Bem-vindos a mais um Mistérios da Meia-Noite. E também a mais um vídeo de SCP, o quarto da série. E lembrando que se você gosta de SCP, fiz outros vídeos sobre eles e estão ranqueados do SCP-01 até o último SCP-030. Então vamos às classes. CEF. Objetos da classe CEF são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato de que a Fundação pesquisou SCP bem o suficiente de modo a que contenção não exija recursos significativos ou que as anomalias necessitam de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como CEF não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Euclídeo. Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente ou que a contenção nem sempre é viável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe de objeto com maior extensão, e geralmente é um bom palpite que um SCP será desta classe se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objeto padrões. Keter. Objetos de classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas, consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem estes SCPs devido a não possuir um entendimento sólido das anomalias, ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP Keter não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispendioso de conter. Taumiel. Objetos de classe Taumiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SCPs ou fenômenos anômalos. Até a própria existência de objetos classe Taumiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e suas localizações, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação tirando o Conselho 5. Neutralizado. Anomalias neutralizadas são as que não são mais anômalas, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas e desabilitadas. Apulion. SCPs da classe Apulion são anomalias que não podem ser contidas, que devem violar a contenção iminentemente ou algum outro cenário semelhante. Essas anomalias geralmente estão associadas a ameaças de fim de mundo ou a um cenário de classe K de algum tipo e exigem um grande esforço da Fundação para lidar com elas. Archon. SCPs da classe Archon são anomalias que teoricamente poderiam ser contidas, mas é melhor não serem contidas por algum motivo. Os SCPs Archon podem fazer parte da realidade consensual que é difícil de conter totalmente ou pode ter efeitos adversos se colocados em contenção. Esses SCPs não são incontroláveis. A característica definidora da classe é que a Fundação opta por não colocar a anomalia em contenção. SCP-031. O Hotel Norte-Coreano. Classe do objeto. Euclídeo. SCP-031 é um organismo amorfo infiltrado nos dutos e na manutenção de um edifício, com mais de 7.500 kg de massa. Seus tentáculos se espalharam por todos os 105 andares, contaminando mais de 75% das 3.000 salas do local. Apesar dos esforços para destruir a contaminação, ainda existem centenas de salas contaminadas. O organismo possui uma estrutura similar a um esporocarpo, que pode se transformar na aparência de alguém com quem o sujeito teve uma forte conexão emocional. Ao entrar em contato, o esporocarpo consome o sujeito, substituindo partes de seu corpo pela massa de SCP-031. Drones detectaram a presença de milhares de crânios conectados à massa central do organismo. SCP-032. A Irmã da Meia-Noite. Classe do objeto. Euclídeo. SCP-032 é um simulacro humanoide composto por uma casca de silicone e polímeros de fibra de plástico, com a aparência de uma mulher caucasiana de cerca de 30 anos. Internamente, é preenchido com óleo líquido refinado, sem estrutura esquelética ou muscular, mas ainda assim capaz de locomoção e fala. À distância, parece humano, mas de perto causa desconforto. É feito considerado não anômalo. Embora demonstre capacidades cognitivas sapientes, afirma não ser sapiente, agindo apenas como intermediário de seus criadores, afirmação não verificada pela Fundação. SCP-032 tem efeitos adversos severos e irreparáveis em qualquer entidade biológica próxima, que não seja relacionada à humanidade, causando danos à flora, fauna e micro-organismos, afetando principalmente sistemas reprodutivos em micro-organismos.
foi encontrado no degrau de um complexo da fundação na Eslováquia, alegando estar lá para ser armazenado a mando de seus criadores, sem que a fundação saiba como chegou ao local ou conhecia sua localização. SCP-032 procura armazenamento indefinido até ser recuperado. SCP-033. O número, ausente. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-033 é um conjunto de símbolos matemáticos complexos que somam um número integral desconhecido, chamado θ'. Sua introdução em qualquer sistema organizado causa erosão na integridade do sistema, seja em papel, pergaminho, papiro, lona ou sistemas digitais. Quando inscrito em materiais não seguros, SCP-033 se torna ininteligível em 2560 segundos. SCP-033 pode saltar para materiais vulneráveis, desestabilizando-os. Não há métodos seguros para armazenamento digital de SCP-033, e projetos de pesquisa estão buscando soluções para isso, além de explorar seu uso contra SCPs hostis baseados em lógica mecânica ou eletrônica. SCP-034. A faca ritual de obsidiana. Classe do objeto: Ceph. SCP-034 é uma adaga de obsidiana com cerca de 1000 anos, usada possivelmente em rituais de nativos americanos. Ela permite que o portador adquira a aparência e características físicas de outro indivíduo ao cortar um pedaço da carne deste e colocar sobre a própria pele. A transformação dura 1 hora por centímetro quadrado de pele usada. A mudança é quase perfeita, alterando atributos físicos e até DNA, mas mantendo a personalidade e memória originais do portador. A transformação é dolorosa e pode causar traumas psicológicos. Os efeitos desaparecem se a vítima morrer e funcionam apenas em humanos. A Fundação adquiriu SCP-034 após capturar um impostor que tentou se infiltrar em um dos sítios da Fundação. SCP-035. A máscara possessiva. Classe do objeto: Quitter. SCP-035 é uma máscara de porcelana que ocasionalmente assume a forma de uma máscara de tragédia. Ela exuda um líquido altamente corrosivo pelos olhos e boca, que dissolve materiais físicos e organismos vivos, corrói pele, carne e ossos rapidamente. Indivíduos próximos à máscara sentem uma forte compulsão de colocá-la no rosto. Quando usada, a máscara substitui as ondas cerebrais do hospedeiro, resultando em morte cerebral. O corpo do hospedeiro se deteriora rapidamente, mas SCP-035 pode controlá-lo mesmo após danos graves. A máscara é inteligente e carismática, capaz de manipular e influenciar outros e ainda caso queira, a máscara pode mudar sua feição de tragédia para comédia, pode ter as duas formas. SCP-036. A pilgrimagem. Classe do objeto: Ceph. SCP-036 é um fenômeno anual envolvendo um aeroporto na região de Mosul, no Iraque, com 2 voos misteriosos, chegada e peregrinação, que ocorrem em 23 de setembro. O voo de chegada traz um avião comercial com uma tripulação incomum, composta apenas por um piloto e um copiloto mascarados, e peregrinos da religião Yazidi. Esses peregrinos, que aparentemente faleceram no ano anterior, passam por um processo de identificação que os confirma como membros da fé Yazidi. Eles se recusam a dar detalhes sobre sua situação, mas afirmam estar passando por algo chamado Kiras Guhorim. Após o processo de identificação, os peregrinos embarcam no voo da peregrinação, operado por uma tripulação de sacerdotes Yazidi treinados. Este voo desaparece por 7 dias, retornando no nascer do sol de 1º de outubro. Durante esse tempo, os dias desaparecem das gravações e dos equipamentos de medição de tempo a bordo, mas nada anormal é observado além disso. O destino final do voo da peregrinação é a Área 22B, um local inexplicável que não aparece em imagens por satélite. É descrito como uma área com efeitos visuais ilusórios, com dificuldade de foco e calor intenso. Tentativas de alcançar a área resultaram em perdas, incluindo uma força-tarefa móvel SCP inteira que desapareceu ao se aproximar da área. SCP-036 é um mistério, envolvendo elementos da fé Yazidi e fenômenos inexplicáveis, como a identificação dos peregrinos falecidos e o destino da Área 22B. O SCP continua a ser objeto de estudo e monitoramento pela Fundação SCP. SCP-037. A estrela. Classe do objeto: Euclídeo. SCP-037 é uma estrela de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro,
Descoberta acima do Mar de Belfort, próximo ao Polo Norte Magnético. Sua luminosidade é 1/10 sobrescrito 2 sobrescrito vezes o Z do nosso Sol, e sua temperatura superficial é de 5.000 K. Origem e idade da estrela são desconhecidas, mas sua atividade nuclear está sendo monitorada. SCP-037 foi contido usando eletroímãs devido às suas poderosas emissões eletromagnéticas. Após dados expurgados, anos de estudo, a estrela parece estar passando por uma evolução estelar acelerada e pode se tornar uma nova estelar no futuro, com um rendimento energético significativo. Planos de contingência estão sendo desenvolvidos para conter esse desenvolvimento ou transportar SCP-037 para longe da Terra antes que isso aconteça. SCP-038. A árvore de tudo. Classe do objeto. CEF. SCP-038 foi encontrada em uma fazenda abandonada em dados expurgados, Nova York, em 19 dados expurgados. Inicialmente, pensou-se se tratar de uma macieira comum. Entretanto, após inspeção mais minuciosa, tornou-se evidente que outras coisas fora maçãs cresciam em SCP-038, na verdade, coisas além de frutas. SCP-038 possui a habilidade de clonar qualquer objeto que toque na casca de seu tronco. Os objetos começam a crescer quase imediatamente e alcançam maturidade em uma questão de minutos. Foi registrado um limite de peso para os objetos clonados de 90,9 kg. Até agora, a lista de objetos clonados por SCP-038 inclui maçãs, laranjas, melancias, berinjelas, barras de chocolate, salgadinhos, televisores, torradeiras, laptops, chaves, cadeiras, vinhos, DVDs, CDs, cães, gatos e pessoas. A clonagem de humanos e animais não é recomendada, uma vez que estes organismos clonados tendem a envelhecer rapidamente. A maioria destes clones vive, na média, 2 semanas. Exames pós-morte determinaram que estes organismos tinham começado a fermentar antes de perecerem. SCP-039. Engenheiros proboscídeos. Classe do objeto. Euclídeo. SCP-039 é composto por 23 macacos narigudos que passaram por mudanças anatômicas, perdendo os olhos, boca e sistema digestivo. Eles se comunicam através de ruídos nasais e possuem habilidades tecnológicas avançadas, conseguindo utilizar ferramentas e criar objetos complexos. Os espécimes são inteligentes e demonstram sapiência, sendo capazes de gestação e reprodução. A origem de SCP-039 parece estar ligada a experimentos de uma empresa de pesquisa que buscava aumentar a inteligência humana, mas que foi cancelado antes da falência da empresa. Os macacos narigudos foram encontrados em um centro de pesquisa abandonado em Nevada. SCP-040. A filha da evolução. Classe do objeto. Euclídeo. SCP-040 é uma menina de 8 anos com anomalias físicas, incluindo sensibilidade à luz, cabelo rosa e heterocromia, ou seja, ele possui olhos de cor diferente um do outro. Ela pode manipular matéria viva para criar novos organismos, chamados SCP-041, que agem como animais de estimação leais a ela. SCP-040 tem inteligência acima da média e adapta-se rapidamente à sua contenção. Ela não pode alterar organismos microscópicos ou plantas com facilidade e parece incapaz de modificar um SCP-041 mais de uma vez. No entanto, a Fundação aproveita o fato do SCP-040 ser uma criança, para lhe ensinar coisas boas, para assim evitar catástrofes e até mesmo a neutralização da SCP. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. É mais um vídeo para a série SCP. Se gostou, maratone os vídeos. Posso lhe garantir que você não irá se arrepender e até breve lhes vejo em mais um Mistérios da Meia-Noite.